Boa noite, leitores do Jornal Andradas Hoje e também, né, os nossos telespectadores da Web TV Andradas Hoje. Hoje à noite nós estamos recebendo aqui, né, o Gustavo Dequic, além de amigo e diretor administrativo do Colégio Ultra e também da Unopar. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rosângela. Boa noite aos telespectadores e aos pessoal da fanpage aqui do jornal. É uma honra estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Gustavo, a gente está trazendo pessoas. Antes da gente de começar a entrevista, nós gostaríamos de esclarecer para vocês que nós estamos sem a máscara, mas a minha está aqui, o Gustavo entrou, veio com a dele também. É que a gente está seguindo o protocolo do distanciamento, o álcool em gel, tudo direitinho. A gente saindo daqui, cada um com a sua máscara. Então é por isso que a gente está sem a máscara, para ficar mais audível a nossa entrevista com vocês. Nós estamos trazendo aí duas vezes por dia, né, na segunda, quarta e sexta, duas pessoas entrevistadas aí sobre um determinado tema, né, e pessoas que são, assim, influentes também na população. Hoje, com o Gustavo, nós vamos falar da pandemia na escola, né, como é que eles estão passando esse período aí de pandemia. E antes disso, eu vou dar uma informação que eu peguei aqui, que é do ensino lá do Ceará, né, o Cinep, que passou essa informação. Mas a gente tem informação que em Minas também a gente teve bastante instituições particulares fechadas. Segundo o sindicato do Ceará, 180 instituições de educação básica e ensino superior encerraram as atividades no Ceará. Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará aponta que 180 escolas de educação básica e instituições de ensino superior da rede privada encerraram atividades durante a pandemia do novo coronavírus no estado. Não bastasse, né, fechar a escola, além disso, considerando os mesmos setores educacionais, 34% dos profissionais integrantes desta cadeia, englobando professores, funcionários administrativos, serviços gerais, entre outros, foram demitidos devido ao nebuloso quadro da crise, que agora também em 2021 pegou a gente ainda mais de surpresa ainda. Gustavo, você que está à frente da escola aí já há bastante tempo, né, e também da faculdade, da universidade aí da Unopar, as escolas ficaram aí praticamente fechadas durante um ano e pouquinho, né, sem poder receber os alunos. O que isso representou em termos financeiros para o Ultra e para a Unopar? Sem dúvida, é um cenário que foi muito desafiador financeiramente para a escola. E a gente passou por vários momentos onde a gente não sabia o certo como iria acontecer. A nossa experiência com uma crise pandêmica era zero até então, administrativamente. No começo, muita gente falou em descontos, que as escolas tinham que abaixar muito o preço, o que a gente deveria fazer, e o tempo foi passando, a gente foi tendo o desafio de voltar às aulas remotamente, o desafio de manter a instituição que exige um quadro muito grande, e a crise realmente chegou muito forte nas instituições de ensino. Eu tenho notícias do estado de Minas, os números são maiores do que o que você apresentou. Realmente, muitas escolas não tiveram um fôlego suficiente. Pela minha escola, os planos do governo foram fundamentais para que eu sobrevivesse até aqui. A gente utilizou planos de afastamento de quase toda a equipe administrativa, pessoal de limpeza, pessoal de manutenção, professores extras. Então, foi sem dúvida o plano de empréstimo pelo Pronamp. A gente teve que utilizar esses recursos do governo. Mesmo assim, a gente teve um alto número de demissões. As instituições de ensino de Andradas, eu sei porque eu represento eles no comitê de crise da volta às aulas, todas possuíam na média de 80 a 100 funcionários, tá? Vou falar pela minha. A gente teve aí cerca de em torno de 15% de demissão. Isso representa aí umas 15 famílias a menos empregadas no colégio, na minha escola. Então, se a gente escalonar isso para várias escolas, os principais perdas de emprego é quem não possuía a carga de professor realmente de turma, porque os professores mantiveram os empregos, mas o auxiliar de classe,
a pessoa da limpeza, a pessoa administrativa, o assistente de comercial, o assistente de marketing, que não tinha função de dar aula, eles realmente foram demitidos. E alguns professores, principalmente da educação infantil, onde nós tivemos praticamente todas as escolas, 3 turmas encerradas. Eu ia te perguntar isso agora. Houve muita transferência de alunos para a rede pública? Qual porcentagem, mais ou menos? Em torno de 20% de alunos, 20 a 25% de alunos pegaram a transferência para a rede pública. É representativo, né? Representativo. Esse movimento agora já começou um pouco a reverter. Sim. A partir do momento que voltaram as aulas presenciais, a gente tem, mas ainda não recuperamos nem 20% do que perdemos. E isso eu posso falar porque eu converso com outros diretores em todas as escolas praticamente. A perda grande foi na educação infantil. A educação infantil, onde os alunos não têm autonomia para acompanhar o estudo online e que não tem a obrigatoriedade de estar matriculado. Então, ali foram as principais perdas. Foi onde vocês perderam mais, né? Você meio que falou aí, mas em se tratando de quadro de funcionário, foi necessário fazer algum tipo de adequação, como redução salarial, demissões, sim, você acabou de falar, né? E você disse aí que o que ajudou foi realmente que nós também entramos, foi no plano do governo. Então você teve que realmente tirar funcionários. Sim, sim. E assim, o segmento, a empresa, a escola, é uma empresa que tem um laço, um vínculo muito forte entre os colaboradores. Pelo menos lá na minha empresa, a cada demissão era 2, 3 noites que a gente passava chorando em casa, voltando triste. Poxa, é uma família. É uma família, é uma família. Mas realmente a gente tem que fazer isso pelo bem de todos, porque se aquilo não se mantém em pé, vai perder todo mundo. Certo, com certeza. Então foram decisões bem difíceis de serem tomadas e que acredito que tomamos no momento certo, na hora certa, para que continuássemos aí empregando aí cerca hoje de 70, 80 famílias. Mesmo assim, é uma quantidade boa, né? As aulas estão totalmente presenciais ou a escola adotou o sistema híbrido? Se adotou, né? Aliás, muita gente tem dúvida quanto a esse sistema. Você poderia explicar para a gente o que é o ensino híbrido? Primeiramente, vamos explicar o que vem a ser o ensino híbrido, Isso. né? A gente chama de ensino híbrido aquele ensino onde ele funciona ao mesmo tempo na escola para quem está presencialmente e em casa quem está assistindo. Então, as escolas todas devem ter se adequado, nós nos adequamos ao ensino híbrido e hoje a gente tem condições de receber alunos presencialmente e as famílias que optarem por não enviar os alunos ou as salas que são maiores, que a gente precisa fazer rodízios de alunos para atender a legislação, o número de presentes na sala teve que diminuir, os alunos assistem a mesma aula. Por isso que é híbrido, porque ele está naquele mesmo momento unindo o presencial e o à distância. Ele está dando a mesma aula para 2 momentos diferentes. Entendi. Os alunos que estão em casa podem interromper o professor e perguntar. Interagir a aula. Eles veem a lousa perfeitamente. Então, esse é um sistema. Porém, eu deixo claro que nós, pelo menos do Colégio Ultra, não conseguimos fazer o ensino híbrido na educação infantil. A educação infantil é um caso muito particular, onde o aprendizado não está somente em ver uma lousa e aprender. Com certeza. Está na coordenação motora fina, de pegar um lápis na mão, na coordenação motora grossa, de andar por um brinquedo. Então, nós não optamos pelo ensino híbrido. Hoje, na educação infantil, a gente tem os professores presenciais e uma professora dedicada ao ensino online. Aí ela não está trabalhando de maneira híbrida. Ao mesmo tempo, um é responsável só pelo ensino à distância e os presenciais ficam exclusivamente presenciais. São os desafios da educação que a gente não conseguiu transformar a educação infantil em ensino híbrido. Realmente deve ser mais complicado mesmo, né? É uma particularidade muito detalhada. Como está a frequência dos alunos com a liberação do retorno às aulas presenciais?
Nas salas que nós já retornamos, em torno aí de 10% dos alunos, as mães pedem para ficar em casa. E uma coisa muito interessante que a gente também já observou é que antigamente os filhos, mesmo com resfriado, às vezes a mãe mandava com a temperatura um pouquinho alta, hoje não está mais acontecendo. Os pais estão com uma consciência muito bacana. Eles são super colaborativos e falam, oh, hoje minha filha estava espirrando um pouquinho, eu acho mais prudente eu não enviar e ela assistir a aula daqui de casa. Então nessas turmas aí que já retornaram, em torno de 10 a 12% aí, eles permanecem assistindo às aulas em casa, por opções dos pais. Um fato só interessante aconteceu no ensino médio, que um grande número de alunos preferiram assistir em casa do que voltar. Nós tivemos segunda-feira a liberação para voltar ao ensino médio e nessa sala mudou essa porcentagem. Nessa sala a gente teve mais da metade da sala que preferiu, falou, não, em casa nós estamos bem assistidos, estamos aprendendo, estamos conseguindo levar. Eles têm uma maturidade diferenciada. Com certeza. Então, estou falando isso por 2 dias só de aulas, né, que voltaram segunda-feira e terça-feira passado. Passaram 2 dias e essa é a experiência deles. Certo. Quais medidas a escola teve que adotar para receber os alunos, né? Porque mudou tudo, né? E vocês tiveram que se adequar a todo o protocolo aí também, né? Sim. A prefeitura, junto com o Minas Consciente, nos deram todas as normativas dos protocolos para a gente ter esse retorno em segurança. O protocolo vai desde a gente informar qual o produto de higienização, agora a gente mudou a nossa limpeza, a gente passa a pulverizar a escola com produto químico a cada intervalo de aula, além dos recursos tecnológicos que nós tivemos que investir para colocar. O Colégio Ultra, ele preferiu montar um comitê interno do colégio para garantir que todas as normas sejam cumpridas. Então nós convidamos pais de alunos, professores para representar a classe dos professores, pessoal da limpeza, a gente tem 5 pessoas que trabalham com limpeza, e pessoal da coordenação, para que cada um possa colocar o lado deles e quais são as necessidades. Hoje a gente tem algumas medidas que são colocadas pelo Minas Consciente que a gente chega a ultrapassar em termos de segurança, mas foi um pedido de alguns setores específicos. Então a gente tem esse lastro grande de ações preventivas que estamos fazendo lá e, por incrível que pareça, a gente não teve até hoje 0 contágio acontecido dentro da escola. Olha que legal. Nós já tivemos professores, já tivemos colaboradores que pegaram Covid, eles foram trabalhar aí 1, 2 dias antes de sair o resultado e não houve transmissão dentro da escola para ninguém. Então, o professor lá, eu fui lá dar aula, no dia seguinte minha namorada estava e deu positivo. Alguém da escola teve? Mas ninguém. Ninguém. Então é sinal que as medidas que nós estamos tomando realmente têm feito a prevenção lá. Com certeza. Foi necessário vocês fazerem algum tipo de reforma na escola? Você disse agora que sim, né? Aquisição de equipamentos também. É claro, isso daí envolve recursos, né? Você tem que, ao mesmo tempo que você está perdendo, você tem que investir, né? Sim, todas as nossas salas têm transmissão ao vivo das aulas para os pais. A gente fez aí um sistema bacana que o aluno, mesmo que perder a aula hoje eu resolvi faltar, mas eu vou assistir. As aulas vão ficar gravadas também para ele. E eu acho que essa é uma tecnologia que veio para ficar. Com certeza. Porque a gente consegue realmente, uma pessoa que não assistiu a aula e quiser depois assistir uma gravação, fica bacana esse recurso. Mas tudo, além de ser muito caro, foi muito novo para as escolas. Eu tenho um pouco de experiência em EAD, tanto prática, porque eu tenho universidade desde 2007, mas eu sou formado também em design instrucional de EAD. Pela Universidade Federal de Itajubá, é um curso que monta aulas à distância. Então eu já tenho essa formação. Isso ajudou muito, mas mesmo assim, as novidades tecnológicas deixou a gente
um pouco perdido. O Colégio Ultra foi muito rápido a responder a essas transformações. Eu cheguei a dar palestra para uma rede de escolas particulares aqui de Minas. Ah, que legal. Até saiu lá um agradecimento à minha palestra, que todo mundo gostou muito, de como montar a sala híbrida. E algumas escolas aqui da região, aqui de Pinhal, também entraram em contato comigo e eu pude ajudar um pouquinho com o nosso conhecimento. Então a nossa tecnologia hoje, eu tenho certeza que ela é referência, mas isso custa dinheiro, Com certeza. Custou dinheiro para a escola num momento delicado, que a gente estava recebendo menos. Muitos pais às vezes não entendiam isso. Ah, mas por que a tua EAD da faculdade é mais barata e a escola não? Eu tenho que deixar isso bem claro. A gente, numa universidade EAD, você tem um único professor que escala para o Brasil inteiro a aula. Isso não aconteceu na graduação. Eu não peguei um professor que está lá em São Paulo e falar, vou usar ele para dar minha aula remota e ele está dando aula para um monte de colégios. O meu professor continuou dando aula para 20 alunos, 25 alunos dentro da sala. Eu não escalonei esse processo. Então a gente não tem essas reduções que os ensinos à distância geralmente fazem. Eles vendem para o Brasil inteiro. Hoje em dia já tem algumas escolas que estão escalonando. Então pega um professor de matemática, está dando aula para 4.000 alunos. Uau. Ele até é mais bem remunerado que os outros, mas são 4.000 alunos. Sim. E aí a escola transmite a aula dele sem pagar professor. Não é o que está acontecendo aqui. Na nossa região, isso ainda não está, nenhuma escola está adotando. Então a gente não tem uma redução de custo significativa. E talvez vocês também não pensam nisso num curto prazo. Não. Eu não penso pela qualidade de ensino. Eu acredito que enquanto a gente tiver forças para pagar os colaboradores, a gente não quer essa demissão, e pela qualidade de ensino, não. Talvez a gente possa até pôr numa balança, poxa, se eu cobrar mais barato, eu vou ter mais aluno, tudo. Mas quem é da área de educação, coloca a qualidade ainda em primeiro lugar. Com certeza é mesmo. Quanto aos professores, né? A gente sabe que os grupos de risco estão sendo vacinados, né? O pessoal está... E o professor está na linha também, né? Como prioritário. Quais as medidas estão sendo necessárias para a proteção dos profissionais, né, que estão em sala de aula? Os profissionais ainda, alguns já tomaram vacinas, porque a gente também tem o pessoal de grupo de risco lá que já tem um pouco mais de idade, alguns que têm comorbidade. É uma situação muito delicada e a gente compreende perfeitamente esse medo deles. Todos estamos com medo, vários tiveram percas próximas e isso afeta o emocional. Nossa, muito. Os professores hoje lá do colégio, todas as aulas que eles dão, eles usam a máscara e o sheet face lá, que é aquele transparente. Que é aquela máscara transparente. E quando eles estão mais afastados dos alunos, principalmente dos pequenos, eles acabam tirando a máscara, porque os alunos pequenos precisam da leitura labial. Faz parte do entendimento dos alunos isso. E aí, no momento em que o professor está um pouquinho mais próximo, ou rompe essa barreira da distância que a gente tem dentro da sala, ele, mesmo falando, ele tem que usar a máscara. Tá? Todos os alunos têm a medida da temperatura registrada antes de entrar. A gente tem um diagnóstico anamnésico semanal que a gente envia para todos os alunos. O aluno não pode entrar naquela semana sem que ele tenha respondido. Os colaboradores também. Então, desde fez alguma viagem para fora de Andradas, a gente está sabendo quem viajou, teve contato com muita gente. E a gente sempre pede, não, fique em casa essa semana. Então eu estou essa semana com uma colaboradora que a gente pediu para não ir. Fique em casa. A gente teve o diagnóstico ali dela, o que ela fez nessa semana. Ela não está com sintoma, ela não está apresentando nada, mas o histórico dela que ela teve aí numa situação que a gente pediu para esperar em casa. Com certeza. E eu acho que esse excesso de zelo é que vai poder garantir a segurança desses profissionais, desses professores, dos colaboradores que, na verdade, muitos deles não pararam. Desde março, nós estamos lá, fazendo acontecer a educação. E os nossos professores aí também, de certa maneira, têm sido muito positivo no apoio que eles estão dando para o colégio. Isso é muito bom, né?
Quais são, na sua visão, quais são as maiores dificuldades que vocês estão observando em relação ao comportamento das crianças? Esse cara afastado aí um ano, foi tudo para ele. Se para a gente foi novo, pegou de surpresa e a gente mudou tudo, né, a qualidade de vida, inclusive, imagine para eles, né? É possível detectar, por exemplo, mudança de comportamento depois desse período de um ano longe da escola? Olha, por incrível que pareça, uma coisa que nos assustou é a coordenação motora, principalmente das crianças pequenas. Crianças aí de 6 anos que não sabem mais pegar corretamente no lápis e já passou bastante da idade que eles deveriam saber, que chegaram a regredir. É lógico que depende muito de como essa família trabalhou na pandemia. E esse é um tema que eu acho que mais para frente a gente vai ter que falar com muita sinceridade. Teve pais que foram um pouco negligentes em termos, meu filho está cansado, deixa ele, depois dá conta. E não é bem assim, depois dá conta. Existe uma disciplina, né? Existe uma certa fase da vida das crianças em que o cérebro ele é menos denso e consegue fazer ligações sinápticas, passar energia e corrente elétrica mais fáceis. E depois de passado essa época, as coisas ficam um pouco mais difícil para você ter. É a parte da coordenação motora fina, é a parte do equilíbrio corporal, do movimento. E teve pais que foram um pouco negligentes. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver uma geração um pouco diferentes. Os pais que mantiveram os filhos, que apoiaram, que tiveram do lado, mesmo o filho reclamando um pouco, eles vão passar com bem naturalidade nisso daí. Mas houve falhas de coordenação motora. Agora, um problema que eu acho que hoje é o mais grave é a saúde socioemocional dos alunos. Certeza. A gente acompanha os alunos bem de perto. Eu sei de alunos meus que tiveram Covid, que recuperaram. Não tivemos nenhum caso de internação de alunos nossos de Covid. Então a gente fica chateado, fica preocupado quando tem. Agora, as doenças socioemocionais, algumas são mais graves. Eu não quero nem citar alguns exemplos, porque às vezes um aluno assiste, mesmo que eu não fale o nome, ele se sente, ele está falando de mim. Mas a gente teve casos bem sérios desse problema socioemocional. Então, alunos precisando de terapia, precisando de ajuda, a gente viu aos montes, e ainda tem. Então hoje você vai falar, o que fez mais mal? Os alunos que pegaram Covid ou os alunos com essa doença socioemocional? Hoje, os sintomas do socioemocional está fazendo mais mal para os alunos do que aqueles que tiveram Covid, os sintomas da Covid. Com certeza. Certo? E assim, Andradas ainda está uma cidade bem tranquila, mas a gente sabe de relatos de alunos que se mataram com webcam ligadas. Não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de reportagem. Realmente a gente tem que cuidar dessa saúde socioemocional. E a parceria da família nesse momento, estar próximo do aluno, estar entendendo o que está acontecendo, é primordial. Com certeza, né? Porque isso daí, se para nós foi difícil, né? Foi uma mudança radical. Imagina para as crianças na cabeça desse pessoal aí, né? Qual a avaliação que você faz hoje, do momento atual? Nós estamos aí hoje, já estamos em maio, né? Já entramos para o mês de maio, já se passaram 4 meses. Como é que tá? Como é que você faz a avaliação do momento hoje, atual, que a gente está? Olha, o momento de 2021, eu acredito que ele é um pouco até mais sério do que o momento em que vivemos em 2020. 2020, nós erramos em ter parado muito cedo, em ter tomado as atitudes, mas não culpo ninguém, porque a gente não tinha experiência do que acontecia. Foi um erro que agora que nós sabemos, mas na época talvez a atitude seria a mesma. Agora, a gestão atual do prefeito, ela está com uma visão muito bacana nesse retorno de aula. Então, ela gostaria que voltasse tudo, mas ela tem a prudência de voltar vagarosamente. E entender que, poxa, nós temos que também pensar nessa saúde socioemocional, nós temos que ter ali, esse é o padrão, é isso que eu quero que vocês arrumem na escola, porque o ano passado nunca ninguém falou, a escola vai precisar ter isso, a escola vai precisar ter aquilo, não. A gente ficou sem saber se ia voltar, se não ia voltar,
Confesso que nós discutimos se 2021 a gente iria ofertar escola ou se iria encerrar as atividades. Chegamos a conversar sobre isso dentro do colégio. Porque estava tudo muito inseguro, né? Porque ninguém dava notícias. Sim. Então hoje a gente sabe desse interesse e a gente sabe o que pode fazer nós regredirmos, certo? Se começar a falar, olha, tá acontecendo o caso, não faz mal se for na minha escola, se for na escola, mas dentro de escola, opa, é melhor a gente dar um passo para trás. Com certeza. Gente, nós voltamos uma turminha, passou um mês, não tivemos nenhum relato que a Vigilância Sanitária nos falou, não tivemos nenhum relato de casos em escolas. Vamos dar mais um passo. Então, nesta segunda-feira foi dado o segundo passo de retorno às aulas. A gente tinha 4 turmas autorizadas, o total eram 15 turmas. 4 autorizaram voltar. Agora foi autorizada mais 4. Então nós temos 8 turmas das 15 que podia ter. Elas são bem divididas para não ter tumulto em um único horário. Então, um pouco da turma de manhã, um pouco da turma da pré-escola, um pouco da turma do ensino médio, para que essa volta seja bem controlada e que ela possa ser medida muito rápido, porque se realmente tiver casos de infecção, eu acho que está certo a prefeitura de vamos recuar. Sim. Vamos recuar. Mas se a gente andou e falou, opa, está tendo segurança, os protocolos são seguidos, é uma coisa que ela tem essa boa vontade e essa visão. Outro aspecto que eu vejo que eles viram ali na prefeitura e falaram abertamente é o quanto de casos eu vou usar um termo que não seria tão correto, mas escolas clandestinas. Porque a gente sabe de um monte de professores com 7, 8 alunos na sala, na casa dele, Nossa, dando aula na casa dele, sem que a prefeitura tenha acesso para controlar, para ter vamos falar, e colocando aí a vida dos alunos, rigorosidade disso daí. Então ela fala, a gente sabe que está tendo isso, que está tendo esses encontros em casas de professores e a gente quer que esteja o nosso controle. Com certeza, até porque o professor ele tem que dar um exemplo, né? Se de repente o aluno na cabeça dele, eu não posso ir na escola porque tem que ter o distanciamento, mas eu estou indo na casa de determinada professora e numa sala ali tem 6, 7 pessoas. É um tanto quanto contraditório, né? Mas é o que eu falo, o brasileiro também abusa um pouco. Por mais que o poder público tente fiscalizar, não tem como a gente bater na casa de uma pessoa e falar, vim fazer uma fiscalização. Na terça-feira, a gente teve a visita da Vigilância Sanitária, de uma representante, vendo as escolas, vendo quais são os nossos procedimentos. Como que eles vão fazer isso na casa de uma pessoa? Então, esse aspecto eu acho que também influenciou muito em eles falarem, vamos voltar gradativamente e analisar essa segurança dessas crianças. Com certeza, porque é uma volta com segurança e cumprindo todos os protocolos que o setor de saúde exige, a vigilância também, né? Isso, e com muita prudência. A prefeitura, eu acredito que ela está tendo a medida certinha dessa liberação. Ela não chegou e falou, volta ao normal, não. É desse jeito, com essa quantidade de alunos, não vai ser todo mundo. Os pais não são obrigados. Não são obrigados aí. E assim, muito bacana que ela trata esse tema de maneira equalitária para as escolas públicas e para as escolas particulares. Teve muita gente que perguntou, voltou às escolas particulares? Não, voltou às escolas. Todas que atenderem o protocolo e tiverem o plano de contingenciamento aprovado, podem voltar. As escolas particulares foram um pouco mais rápidas em tomarem as decisões, as mudanças, apresentarem o plano de contingenciamento e terem essa liberação. Mas a liberação são para todas as escolas do município de Andradas. Não houve distinção, né? Pública não pode, particular pode. Não houve. Seguindo a orientação e o protocolo, está aberto para todo mundo, né? Para poder retornar, a exigência é a gente montar um plano de contingenciamento, onde a gente respeita todos os procedimentos do Minas Consciente e da Prefeitura, que tem algumas coisas que são mais do que o Minas Consciente, nunca menos, as exigências. Feito esse plano de contingenciamento, apresentado e aprovado, qualquer escola do município de Andradas pode voltar. Isso é muito bom, né? A gente, pelo menos a vida vai voltando
aos poucos vai voltando ao normal, né? Porque normal a gente acha que nunca mais vai ser, né? Mas é o novo normal. É o novo normal. Até a gente está aqui, ó, no novo normal, né? Com relação ao jornal. Ô, Gustavo, as suas considerações finais sobre as demais escolas, as suas considerações finais sobre esse 1 ano e 4 meses aí de pandemia, que você aprendeu, o que você tirou, né, de como não só dono da escola, como diretor administrativo de uma universidade e também de uma escola, o que você tirou, o que você está tirando de lição aí nesse período? Eu acho que todo mundo repensou um pouco mais na parte humana das coisas, principalmente pelas perdas que a gente tem familiares, pelas perdas, às vezes, de alguns bens materiais que a gente tinha no passado e agora não tem. A gente sabe que tem famílias aí que estão com bastante necessidades de emprego. Eu acredito que o ser humano como e eu aproveitei muito isso para pensar que a gente tem o nosso negócio, a gente tem a nossa vontade de trabalhar, mas a gente tem que pensar e agir com um pouco mais de humanidade. Tá? Esse negócio de ser muito mecânico, ser muito sistêmico, nesse momento da pandemia, quem não estava adaptado a mudanças vai passar dificuldades. E a gente tem que ter essa humanidade em termos que eu falo, aceitar as mudanças. Mais empatia, né? Entender, empatia, se colocar ao lugar dos outros. Nós tivemos na escola vários momentos em que os pais estavam contra as escolas, momentos em que os pais ficaram a favor da escola. Foi bem tenso, né? Eu acho que foi um momento. E hoje eu recebo pais que falam, olha, eu vim aqui, eu queria até te pedir desculpa, porque a gente olhou por um aspecto, hoje a gente está vendo que é outro aspecto. E essa nobreza de alma, eu acho que a gente ganhou a nível nacional. A nível da nossa relação ali entre pais, professores, colaboradores. Eu cresci muito a minha pessoa nessa parte. Isso é muito bom, na parte né? humana, eu acho que essa pandemia me fez um belo crescimento. Acho que para todos nós, né, que a gente tem que aprender realmente a ser mais humilde, realmente se colocar no lugar do outro, né? Bom, pessoal, nós encerramos aqui mais uma sequência de entrevistas, né, com pessoas aí da cidade de Andradas. Hoje nós falamos com o Gustavo Dequic, que além de diretor administrativo do Ultra, também da Unopar, né, que tem uma ensino à distância, né, que tem uma aceitação muito grande aí. Faz quanto tempo? 14 anos. 14 anos. E a gente, né, achou por bem entrevistá-lo para saber como é que as escolas, né, no caso, ele está em contato com as demais escolas, né, como é que as escolas estão se adaptando aí a esse novo, né, novo normal, e também com relação às crianças, né, como é que elas também voltaram, né. Ele falou com a gente aí, foi muito gostoso, foi muito bom esse bate-papo aí. Se você tiver alguma dúvida, se quiser alguma orientação, Gustavo, né, depois a gente vai estar colocando aí o telefone do Ultra, que é 3731 4494. 4494, a gente vai estar pondo aí depois para vocês. Agradecemos imensamente você ter tirado um tempo para vir falar com a gente aqui, né? Nos dá a oportunidade de estar divulgando o nosso canal também e dizer que não só o Andradas hoje, mas a nossa Web TV está à disposição da Unopar e também do Colégio Ultra. A gente agradece o espaço e também parabeniza a imprensa, que hoje tem um papel importantíssimo na democracia do país. Eu acho que é um dos papéis aí fundamental de manter a democracia. A gente está sempre disponível aí a atender vocês. Obrigada. E a imprensa também tem que ser transparente com a população, né? Acho que está acontecendo, né? Tem que levar para a população. Nós agradecemos a você que tem seguido as nossas reportagens, né? Estamos aqui, né, para receber críticas, incentivos. Também, se você tiver alguma, que quiser nos dar uma opinião, quem você quer ver aqui dando uma entrevista para a gente, ou até você mesmo. Passou por uma experiência aí, quer contar para as pessoas, o espaço aqui está aberto. A gente quer realmente, nas noites aí, aqui em Andradas, levar um bate-papo gostoso, como foi esse entre eu e o Gustavo aqui, para que você saia um pouquinho, né, dos noticiários de morte, de pandemia. É uma situação que nós não temos como escapar, porque está aí. Mas a gente tem como, de repente, sintonizar no outro canal e ver que
as pessoas nossas aqui, os professores, os diretores, as crianças, estão tentando, né, sair dessa situação aí para a gente viver uma vida normal. A gente mais uma vez agradece. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui. É isso aí, gente. Uma boa noite e até o próximo programa.